Acalma os meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente, com os joelhos da alma dobrados aos pés de Jesus, suplicando-lhe amparo, acolhida, proteção, coragem. Sabemos, pela doutrina espírita, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, que através dele, o nosso Pai derrama sobre nós, diuturnamente, a sua misericórdia e a sua providência. Somos muito gratos por isso, Pai. Somos muito gratos por isso, Mestre Jesus. E sabemos também, pelos Espíritos benfeitores que Tu espalhou pela humanidade e que nos guiam, que nos orientam em Teu nome, que Tu estás conosco sempre que nós assim o desejamos. Pois neste momento, Senhor, queremos que Tu fique conosco, que estes ensinamentos que nós refletiremos neste pequeno período nos encha de coragem, de fé, de esperança, porque é isso que precisamos neste momento em que a prova coletiva nos obriga a refletir sobre a Tua bondade. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Nossa reflexão de hoje, vamos dialogar sobre diferenças, uma passagem em que João escreve no Evangelho, em 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Jesus que falou isso. Se vos amardes uns aos outros, serão meus discípulos. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico
exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lo permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Esta lição, como sempre, e é a lição do próprio Jesus, ela cabe e serve para cada um de nós refletirmos. Pois é, Antônio. O que o irmão encontrou aí? Pois é. Volta e meia nós estamos enredados, a orelha puxada. Então, esta exortação de Jesus que João nos traz no seu evangelho, encontra guarida, ressonância no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Onde primeiro Jesus orienta o doutor da lei sobre o que ele precisa para a salvação quando este lhe pergunta, e depois Lázaro nos dá uma preleção sobre a lei do amor, dizendo que ela resume toda a doutrina de Jesus. Então, quando Emmanuel, Antônio, refere várias atividades meritórias do dia a dia nosso, como comunidade, como cidadãos, ele não está deslustrando nenhuma delas, ele não está diminuindo elas, ele apenas está dizendo que aqueles que Jesus fala na sua exortação fazem mais do que aquilo. É bem claro isso, porque em meio à exortação de Emmanuel, depois de citar as inteligências e as capacidades terrenas, ele diz: no entanto, existe um trabalhador da Boa Nova que é diferente. E aí enumera o que ele interpreta que seja diferente neste cooperador da Boa Nova
e que se enquadra na exortação de Jesus. É um desafio para nós, Antônio, para toda a humanidade. Isso não é um conselho, isto não é uma teoria, isto é uma obrigação. Porque nos demais ensinamentos sobre a lei do amor, nós vamos nos inteirar de que não existe salvação sem caridade. Salvação é a iluminação de si mesmo. E caridade é a expressão material do amor. Porque o amor, sendo subjetivo, como se pega? Jesus ensina, os Espíritos ensinam. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça o bem, não importe a quem. Tenha indulgência para com os defeitos alheios e perdoe as ofensas de todos que te ofenderem. Esta é a expressão material da lei do amor. Então, não é uma opção nossa, é uma obrigação nossa. Amar o nosso próximo e entender a lei do amor. Pesado? Eu lembrei agora, Jussi, ouvindo a tua divagação, a tua conversa, a tua colocação, do final do século XIX, 1800, né? Início do século XX, 1900, o Espiritismo estava engatinhando no Brasil. Engatinhando. E ele procurava um caminho. Estudando os primórdios do Espiritismo no Brasil, ele ensina para a gente isso aqui. Ele procurava um caminho, porque existia dois lados muito fortes e antagônicos. Os científicos e os religiosos. Os evangelhos, os evangelistas e os científicos. E eles lutavam para ser o dono da verdade olha, isso não é brincadeira, eu estou falando aqui uma coisa muito séria. Isso aconteceu no Brasil. Aí chega o espírito luminar de Bezerra de Menezes e começa a dizer assim: caminho do meio, vamos com calma, vamos com vagar, não é bem assim, não é assim nem assado. E aí o que acontece no meio disso tudo? E fundava-se uma casa ali, aqueles já não gostavam, fundava outra casa lá, e falando mal um do outro, ia para o jornal. Os espíritas que receberam os 5 livros básicos de Kardec, baseado no ensinamento de Jesus. Nós espíritas, estou falando aqui agora. Até que chega, de repente, alguém e diz assim, caridade, ação social. E começa o trabalho da caridade, e aí o Espiritismo começa a vingar com a caridade, ação social. As pessoas tinham fome, tinham sede, as pessoas precisavam de roupa, começou a dar-se a roupa. E aí somou aqueles que eram científicos, aqueles que eram religiosos, e ficou a caridade como um todo. Não adianta ser científico, não adianta ser religioso se não pratica. Não pratica a ciência e não pratica a religião, porque a soma é a religião. O que é a religião? Religar a Deus, e religar a Deus é caridade pura, e a caridade é entendimento, é amor puro, não é outra coisa. Religar a Deus é navegar na energia do nosso Pai. Isso é bastante intenso. Então o credo, toda religião que se presta a ter adeptos, seguidores, mas que não cumpre esse papel, não está fazendo a ligação com Deus. E como nós espíritas temos também as mesmas dificuldades, por isso que eu digo, espíritas, não tentem se separar como se fosse a cereja do bolo. Não, a explicação é outra, e é bem mais severa. Então, contando a história do Espiritismo, como tu fizeste, Antônio, nós espíritas, querendo dividir em vez de somar,
querendo ter a verdade, quando a verdade não é nossa. Bezerra de Menezes, no final de um congresso, se eu não me engano foi em Goiás, ele fez uma mensagem sobre os 3 períodos do Espiritismo, onde ele disse que os primeiros 70 anos, a partir de 1857, seriam da implantação da doutrina espírita. O segundo período seria do aprendizado da doutrina espírita. E o terceiro e último período, que nós já estamos inseridos, é o da aplicação, é o da prática do que nós aprendemos. Então, está mais do que na hora de nós entender que quando Jesus disse o que disse, que João captou, que o amor deve ser a nossa meta, ou o nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio, e isso que vai nos separar, como diz Emmanuel, vai nos tornar um cooperador diferente. Porque este cooperador que ama e que está inserido naquilo que Jesus falou, é aquele que ultrapassa o verbo, a pregação, entra no sacrifício, pessoal, entra na atitude de querer para o próximo aquilo que deseja para si. Na atitude, eu falei, não no desejo, nem na intelectualidade, no compromisso. Arremanga tá bom? Tá certo. Arremanga, né, as suas mangas e sai a trabalhar, sem olhar para o seu sacrifício pessoal. Isso é amor. Isso é amor. A gente tem esse amor muito forte como exemplo a ser vivido, que é o amor de uma mãe pelo filho. Se alguém pensa que nós estamos teorizando, imaginem ou relembrem o amor de mãe pelo filho. Passa fome, passa frio, morre, desencarna pelo seu filho. Pois esse é o amor que Jesus está nos convocando como humanidade, a fim de que nós sejamos cooperadores da sua seara. É a lei do amor. E nem nos cabe mais dizer que nós temos muito tempo para isso. Não temos, nós já estamos na última fase, segundo Bezerra de Menezes, daqueles períodos. E também porque Lázaro diz que aquela fase dos instintos, da maturação da inteligência, todo aquele processo que nos foi dado para que nós pudéssemos entender os ensinamentos de Jesus, nós já alcançamos. Então, Antônio, o aprendizado é longo, mas nós não temos tanto tempo assim para aprender. Claro que o nosso tempo é a vida toda, e a vida toda é infinita depois que Deus nos criou. Mas o que nós falamos em tempo aqui é o tempo de vivência, de vida terráquea, digamos assim. Porque a Terra vai passar. A Terra está passando. E nós temos que acompanhar essa passagem da Terra para ficarmos também na Terra ou num outro planeta que seja de redenção, digamos assim. Já nos redimindo das faltas e já resgatando aquilo que o nosso passado não foi tão legal conosco. Então, o tempo que nós temos hoje não é para usar. Eu vou voltar aqui de novo, aqui. Eu sei que o tempo já está quase no final, mas eu vou voltar às redes sociais aqui. O tempo que nós estamos usando nas redes sociais para colocar ironias, qualquer tipo de coisas, todos nós,
Não só os espíritas, todos os cristãos, todas as pessoas. Esse tempo é tempo perdido. Mas bota perdida nisso. As redes sociais não são para beligerância. Elas são para o bem. E nós estamos cada vez brigando mais nas redes sociais. E eu vejo às vezes, eu sinto às vezes as pessoas... A ironia é uma das coisas mais pesadas que existe. Concorda comigo? Aquela coisa que não diz direto para ninguém, dá um assim, isso é muito negativo. Mas com certeza absoluta, meus irmãos, permita que eu chame assim, quem será o mais ferido é a própria pessoa. Porque ela poderá ferir um monte de gente, mas o resgate que vem depois será muito triste, será muito pesado. Pensemos nisso. Pensemos nisso, Antônio. Dê um brinquedo inadequado para a idade que a criança possui e corremos o risco do uso perigoso. Será que as redes sociais virou isso? Infelizmente, porque parece que o bem não aparece. O bem aparece, mas é que as pessoas não curtem. O pessoal diz, né? Curtir. Não curtem aquilo lá. Não colocam mais frases em cima daquilo lá. Aquilo morre logo. E quando é uma coisa desse tipo do mal, a coisa é muito curtida. E mais eu quero dar minha ideia, eu quero pisar junto. Eu quero matar junto, coisa desse tipo. Então, esse é o pensamento que nós temos que parar. É o momento de parar. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui na Terra? O Antônio não está fazendo uma pregação negativa ao avanço tecnológico da humanidade. Aliás, sensacional esse avanço, né? Esse avanço, ele é neutro, ele vem para nos beneficiar. Todos que fazem bom uso desses aplicativos e desta interação, que o mundo virou agora uma aldeia global, né? Todos que fazem bom uso, que continuem fazendo. O que o Antônio está se referindo é do mau uso. O mau uso é frequente e ele é muito forte. Mas há de vir o tempo, Antônio, que nós nem temos muito, né? Mas há de vir o tempo que este planeta estará na condição de regenerado e que essa exortação do Cristo e esta reflexão do Emmanuel fará ressonância nos nossos corações. Amaremos porque gostamos de amar, Antônio. Amaremos porque gostamos de amar. E quando gostamos de amar, não falamos mal de ninguém, não desejamos mal para ninguém, praticamos o bem para todos que podemos, naturalmente vivemos felizes porque todos são felizes. Há de ser assim a Terra, num planeta de regeneração. Não logo no princípio da mudança, mas a roda gira, a lei do progresso ela toca sempre e o tempo nos atropela. Então, nesta diferença, escolhamos sempre o bem. Está aí colocado os dois lados. Vamos escolher o bem. Vamos orar então por Dona Anália Ferreira, Dona Bromilda Kinak, Dona Maria de Lourdes, Dona Cecília, a Jandiva, Ofir, a Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, a Zoida Gardênia e Maurício Collen, Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa, Alice Scorsato, Gabriela Scorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, a Lili lá da Esmeralda, também Paulo Stephens Silmar Kist, Silvino de Oliveira Ramos. Sabemos que neste momento em que o Antônio cita esses nossos irmãos, espíritos benfeitores em nome de Jesus,
abençoam e fortalecem a cada um deles. Queremos que este público que está conosco aqui hoje também igualmente seja abençoado, protegido e amparado. É um hospital de almas onde nos encontramos. E aqueles que estão em casa, como a Neuza, a Clair, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Ione, as Carmens, a Carmen Silva e a Dona Carmen, que nos prestigia semanalmente, a Fátima Ertela, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Laura Sirren, a Carla Berni, sua família, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, o Ângelo, o Evilásio, a Nadir, a Josi Alexandrino, a Cláudia, seu marido Dilson, a sua filha lá na Itália, ao movimento espírita, a todos os cristãos, a todos os irmãos que nos escutam, que nos veem, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, que a Mãe Maria, a expressão do amor que foi o nosso programa de hoje, se derrame sobre todos nós, indigentes do Espírito, para que as feridas da nossa alma possam ser tratadas e curadas segundo o nosso merecimento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.